Aí, na aula de hoje, a gente vai continuar falando do efeito de segunda ordem e vai fazer um dimensionamento e detalhamento. Vale ressaltar, né, que vocês, no caso, tem exercício para fazer quase toda semana, porque a gente não tem avaliação, mas é importante que façam, né? O que eu tenho notado? Que não estão fazendo, exceto a Lídia, né? A Lídia é a única pessoa que está fazendo ali de forma assídua os exercícios, conseguindo entregar dentro do prazo. O restante da turma não está. Eu acompanho ali a entrega, acompanho inclusive o exercício completo, né? Alguns exercícios têm alguns erros, outros não tem, mas eu passo isso na correção aqui quando eu venho para a aula de hoje, né? A aula de hoje, como eu sei que vocês têm deixado acumular as coisas, não tem feito dentro do prazo, a aula de hoje é continuar isso, discutir o efeito de segunda ordem e falar de dimensionamento. Eu já passei um exercício só sobre o dimensionamento, um vídeo para vocês com dimensionamento completo de pilar, e hoje eu vou continuar falando nesse sentido, só que agora do pilar de borda, tá bom? Então, na última aula, no caso aqui, somente a Lídia entregou ali certinho. Tem um erro, acho que a Lídia vai identificar logo quando a gente passar aqui, e os colegas não entregaram. Eu não sei qual o motivo, ninguém me procura, então ficou uma questão bem complicada. Mas o exercício que a gente tinha passado, né, era para dimensionar esse pilar 4 aqui. Esse pilar 4 que está localizado bem aqui, é um pilar de borda, e ele tem aqui as características geométricas, a carga que a viga transfere para ele e inclusive a altura útil, beleza? Então, dos primeiros passos, que é os passos iniciais, é aquele que você já conhece, que é determinar o momento de engaste perfeito na viga, PL ao quadrado sobre 12, dado o vão da viga que é 5,20, o carregamento que é 25, a gente chega no momento de engaste de 56. Beleza, feito isso, eu preciso calcular o coeficiente de rigidez da viga, baseado na seção geométrica dela. Aí, calculando essa característica, a gente tem que calcular a rigidez da viga, tá bom? A rigidez da viga está condicionada às condições de apoio. A gente considera que a viga é engastada dos dois lados. Então, por conta disso, ela tem um coeficiente aqui de rigidez 4, para a gente dimensionar essa rigidez dela. Leva em consideração o momento de inércia e o comprimento dela, que acha de 876,20. Beleza. Até aqui também não tem novidade nenhuma para vocês, que a gente já fez nos últimos exercícios isso. Agora, o coeficiente de rigidez do pilar, da mesma maneira que a gente procedeu da última vez. Qual que é a diferença? Que esse pilar estava orientado 90 graus aqui. Eu rotacionei de forma proposital aqui o pilar para trabalhar no outro sentido, para vocês verificarem o que acontece com a rigidez. O pilar 15 por 60, calcular aqui o momento de inércia dele é 270 mil. Calcular agora, eu considero como ele é apoio, então ele vai ter aqui um coeficiente para calcular a rigidez dele 6. Então, levando isso em consideração, a gente chega numa rigidez de 5.062,5. Beleza, aqui também tranquilo. Essa rigidez eu admito que é tanto para o tramo superior quanto para o tramo inferior do pilar, porque não há uma variação de seção transversal. Então, beleza. Então, em função disso, eu calculo meu momento de engaste, considerando o momento do engaste e as rigidez do pilar e a rigidez da viga, certo? Fazendo a substituição aqui, eu sei que vai ser transmitido para o pilar um momento de 25,62. Esse momento ele vai ser positivo na parte de cima e negativo aqui na parte
de baixo, tá bom? Então essa é a consideração sobre o esforço de momento. Esse momento, gente, é um momento inicial, tá bom? É um momento de primeira ordem. Esse momento é o de primeira ordem. É a grandeza ali de primeira ordem. Só que eu devo comparar esse momento com o momento mínimo, tá bom? Um momento mínimo. Esse momento mínimo é estabelecido pela norma, então leva em consideração o meu carregamento majorado, vezes 1,5 mais 0,03 vezes H. Essa fórmula aqui, gente, tem lá no vídeo sobre dimensionamento completo de pilar intermediário. A gente está resolvendo um pilar de borda aqui. Mas então, tem lá. Qual que é o problema aqui? O ND aqui eu preciso majorar porque meu pilar tem menos de 19 centímetros. Então, vai ter um gama N aqui, ó, que eu preciso determinar em função da norma para cada seção aqui, que no caso coeficiente adicional, certo? Um coeficiente adicional de majoração nesse caso aqui. Além do 1.4 que eu vou ter aqui, eu vou ter então esse gama N. E observo que lá tanto no vídeo quanto no pilar intermediário, que é dimensionamento completo de pilar intermediário, esse valor aqui ó, tem que ser em centímetros, tá bom? A norma NBR 6118 estabelece dessa maneira. Aí, substituindo aqui ó, em centímetros, colocando os coeficientes de ponderação, eu chego no momento de 2.106 kN vezes centímetros, tá bom? Eu chego nesse valor do momento aqui. Beleza, agora que a gente tem um momento de primeira ordem aqui, a gente compara, olha só, um momento é 25,92 e o outro seria 21,07. Qual que é o momento de primeira ordem? O momento de primeira ordem é o maior momento. Entre um momento e o outro, eu sempre vou considerar o momento mais favorável. No entanto, para efeito de cálculo, eu vou colocar esse momento aqui no cantinho e prosseguir com meus cálculos, tá bom? Porque ora eu vou falar do momento acidental, que seria esse aqui, o momento de primeira ordem mínimo. Então, no final, eu vou pegar o maior, sempre vou trabalhar com o maior. Então, o outro fator importante aqui é o coeficiente, tá bom? É o coeficiente beta. Esse coeficiente beta, ele leva em consideração o momento fletor de primeira ordem, tá bom? Quando a gente calculou, a gente verificou que seria 25,92 ou 21,07. Qual desses daqui eu vou considerar para efeito de primeira ordem? Eu vou considerar o maior aqui. Então, considerando esse como maior, eu vou substituir ele aqui. Negativo, que é a parte de baixo, e positivo, que é a parte de cima. Eu vou achar um valor de 0,20, mas eu devo considerar no mínimo 0,4 esse coeficiente beta aqui, beleza? Então, tendo esses valores do momento mínimo e do alfa beta, a gente prossegue aqui para o índice de esbeltez. O índice de esbeltez está associado a uma classificação dos pilares para a gente determinar quais são os efeitos, né? O efeito de segunda ordem, efeito de fluência, atuam no pilar. Ele é fundamental nesse sentido. Então, vou calcular o índice de esbeltez do meu pilar, tendo o meu vão efetivo aqui, que é 3,20, e minha altura, que é 60. Achei meu índice de esbeltez aqui, 18,45. Inclusive, tem um exercício que, se eu não me engano, que eu passei para vocês, só para calcular o índice de esbeltez e classificar o pilar. Então, aqui, eu achei meu índice de esbeltez e agora eu vou comparar com o índice de esbeltez limite, ou seja, com esse índice aqui. O que ele leva em consideração? Ele leva em consideração o momento aqui, ó, de primeira ordem, tá bom? O momento de primeira ordem, e leva em consideração o carregamento aqui, e o gama, o alfa B. O que acontece? No vídeo que eu passei para vocês, poderia ser calculado de forma separada isso aqui para achar a excentricidade, tá bom?
Então, toda essa parte aqui, ó, deixa eu até limpar aqui, seria para achar a excentricidade. Poderia fazer separada ou colocar numa fórmula só. Eu vou fazer tudo junto aqui. Lembrando que esse momento que a gente encontrou lá no pilar, ele não é majorado, é característico, tá bom? Então, eu majorei aqui em 1.4 e meu ND, como eu já falei para vocês, eu precisei majorar em 1.2 e 1.4. E a altura aqui é 60. Eu vou, então, substituindo, eu vou achar um lambda aqui, limite, um índice de esbeltez limite de 66,01. O que eu faço com isso? Eu comparo meu índice de esbeltez aqui, no caso, com, com o índice calculado, tá bom? Como no caso aqui, ó, meu lambda calculado, que é 18,45, é menor que meu lambda limite, certo? Meu índice de esbeltez limite, eu posso dispensar o efeito de segunda ordem, ou seja, a excentricidade de segunda ordem aqui, ela é zero. Se ela é zero, o momento também de segunda ordem vai ser zero. Então, pronto. Olha só a observação. Já só vai influenciar o momento fletor de primeira ordem, efeito acidental ali. Beleza? Então, seria um cálculo direto. Já consideraria e já ia para o momento total ali, considerando apenas ele, o maior aqui, entre os dois, para dimensionamento da minha armadura, tá bom? Todavia, no entanto, para efeito didático e para ficar registrado aqui, como seria o procedimento, eu vou mostrar para vocês como calcula o efeito de segunda ordem, mesmo ele sendo dispensável. Por quê? Ele é dispensável, gente, porque ele existe, só que ele é mínimo, ele é tão pequeno que é desprezível. O momento de segunda ordem existe, e ele é desprezível, assim como o efeito da fluência. Existe, só que é tão pequeno que eu posso desconsiderar. Será se realmente esse efeito de segunda ordem é desprezível? Então, para efeito didático aqui para a gente, eu vou calcular e mostrar para vocês quanto que é a magnitude, quanto que ele é grande. Será se ele é grande, se ele é pequeno, em comparação ao momento que a gente tem aqui calculado? Então, vamos seguir aqui, que eu vou fazer de forma didática, só para a gente resolver esse exercício e entender mais o efeito de segunda ordem. Então, o esforço normal reduzido, basta eu pegar meu esforço normal na vertical, certo? Que chega até o meu pilar, e dividir pela área do concreto e pelo FCD. Sempre a gente está considerando que o concreto que a gente usa é o concreto C25, de 25 MPa. Então, FCK 25 MPa é o concreto que a gente está utilizando, que é igual a 2,5 kN por centímetro quadrado, tá bom? Esse é o concreto que a gente utiliza. Então, aqui, olha só, eu peguei esse 2,5, dividi por 1,4 para achar o FCD. Então, foi essa a ideia. Majorei minha carga de 380 para os coeficientes de 1,4, que é de majoração normal, e 1,2, que é o coeficiente adicional. E a área do concreto aqui, ó, 15 por 60, eu acho meu V ali, certo? Meu esforço normal reduzido, 0,40, tranquilo aqui. Então, o outro passo é calcular o inverso da rigidez, 1 sobre R. O que acontece? Professor, mas a gente já tem um R do pilar. Eu poderia calcular o R do pilar que a gente verificou em função lá? Poderia. Pega o R do pilar lá e divide 1 sobre aquele R do pilar e pronto. Tá valendo. Só que o que a norma fala? Que eu tenho que comparar esse R com R mínimo em função. Então, tem um erro aqui. Deixa eu até arrumar logo que eu estou identificando. Eu esqueci de apagar, mas...
aqui, tá bom, gente? Então, existe um valor mínimo estabelecido. Então, na verdade, eu poderia fazer três cálculos. Um sobre o R do pilar que eu já tenho, que se eu não me engano era 5.000 e pouco, calcular aqui. Aí eu vou ter que comparar com esse cálculo aqui, considerando o esforço normal reduzido e desconsiderando o esforço normal reduzido e adotar o menor valor entre os três. Esse aqui geralmente já sempre vai ser o maior, que é o verdadeiro. Esse aqui é o estimado e esse daqui é o mínimo exigido pela norma, tá bom? Então, olha só, fazendo aqui, conhecendo o nosso esforço normal reduzido e conhecendo a altura, a gente encontra um valor 9,26 vezes 10 à quinta e outro 8,33 vezes 10 à quinta. Quem que é o menor dos dois? O 8,33. Então, a inversa da minha rigidez é esse valor. Então, olha só, esse inverso da rigidez, ele influencia no efeito de segunda ordem. Eu multiplico ele pelo meu MD, lá vocês vão ver que vai dar um momento bem pequeno, por isso que vai ser dispensável. Olha só, acompanha aqui. Salvei ele bem aqui para a gente continuar. Então, aqui eu calculo o meu momento, não é excentricidade, é o meu momento. Aqui eu calculo meu momento de segunda ordem, tá bom? Eu vou calcular meu momento de segunda ordem. Então, eu vou pegar aqui, olha só, eu vou substituir em metros aqui. E meu ND eu preciso majorar. Então, 1.2, 1.4 são os coeficientes de ponderação. 380, que é a nossa K. 320, que é a altura do pilar em metros. E nosso 1 sobre R, que é o valor que a gente encontrou aqui ainda há pouco. Então, pronto, substituindo isso aqui, a gente vai achar um momento, olha só, de 0,27 kN/m. Então, o momento gerado pelo efeito de segunda ordem é baixíssimo. Se eu fosse dividir pelo meu esforço, ia dar 0,4 milímetros, ou seja, ele quase não ia fletir, quase não ia causar uma flambagem, tá bom, no pilar. Então, como ele é tão pequeno que a norma permite eu desconsiderar, mas hoje, para efeito didático, eu estou considerando porque os exercícios que eu passo para vocês e às vezes o que vocês vão encontrar na vida profissional de vocês precisa calcular. Então a ideia é que vocês aprendam. Então beleza, tenho esse meu momento de segunda ordem aqui, eu preciso calcular meu momento de projeto. Eu não vou considerar o efeito de excentricidade porque meu índice de esbeltez deu menor que 90. Então desconsidero o efeito da excentricidade, da fluência. Até aqui tá tranquilo, gente? Todo mundo conseguindo me acompanhar? Entenderam que eu não precisava calcular? Eu estou calculando aqui apenas para demonstrar como que é o processo de cálculo. Beleza. Então, chegamos aqui, olha só. Eu vou precisar do meu momento de projeto, ele já está majorado. Eu vou precisar do meu momento 1 aqui e do meu momento de segunda ordem aqui. Meu momento de segunda ordem aqui, tá bom? Eu já sei o valor dele, que eu acabei de calcular aqui. Só que esses valores têm que ser maiores ou iguais que o momento calculado ou o momento real lá que realmente existe, o momento mínimo ali, tá bom? O momento mínimo que existe, que a gente tem aqui, e em função disso eu calculo também o momento aqui que eu vou precisar obter. Então, 0,4 vezes 1,4. Gente, eu estou colocando esse 1,4 aqui porque o meu momento de projeto aqui de primeira ordem
é esse valor aqui, e ele não foi ponderado. Se caso fosse esse, olha só, ele já está com o valor do D aqui, não precisava colocar de novo 1.4. Então, estou colocando aqui só para ponderar. Então, o momento de primeira ordem, aqui tanto o maior dos dois, mais 0,27. Veja a grandeza desse daqui, ele é cerca de 10% desse momento aqui. Ele é baixíssimo, né? Então, eu vou encontrar um momento de 14,79. Só que esse momento de projeto, esse momento final, ele tem que ser maior que o calculado ele é 36,29, quando eu majorar esse valor aqui, ou o momento mínimo, que é 21,07. Opa, 21,07. Então, esse é os dois momentos. Entre os dois, eu vou escolher meu maior, que é o 36,29. Então, beleza. Então, meu momento total ali que eu vou utilizar para dimensionar a armadura seria basicamente esse, beleza? Então, essa é a diferença ali. Então, quando eu cheguei nesse slide aqui, e eu determinei que não precisaria calcular o efeito de segunda ordem, o que eu poderia fazer? Pegaria um momento maior, qual o maior dos dois? É 25. Então, esse aqui já é meu momento para calcular minha armadura. E pronto, não precisaria fazer todo esse cálculo do efeito de segunda ordem, porque é dispensável. Mas para efeito didático eu fiz hoje aqui, só para mostrar. Então, beleza. Chegamos aqui, então achamos que o momento acabou sendo esse aqui, porque ele é o maior mesmo. Então, feito isso, a gente vai então proceder para cálculo do momento fletor reduzido, o μ. O μ vocês já sabem, é importante, gente, que a altura seja baseada na orientação do projeto aqui, tá bom? Principalmente em pilares de canto e pilares intermediários. Quando é pilar de borda, eu calculo apenas na direção com que há uma ligação ali da viga no sentido ortogonal, na direção ortogonal. Quando é pilar intermediário e pilar de canto, eu tenho que calcular o momento nas duas direções, para o canto e entrar na tabela, e para pilar intermediário, eu calculo uma direção e calculo na outra e vejo qual é o maior, tá bom? Então aqui isso aqui influencia muito na altura. Como nessa orientação que o pilar tinha, a altura era 60, então por isso que fica ao quadrado. Acho um valor de μ de 0,04, tá bom? Então achei o valor de μ. Eu vou achar o valor do delta. O valor desse delta aqui, ele considera o cobrimento. O cobrimento, esse D', ele vai ser o cobrimento mais a armadura transversal, que é o estribo, mais a armadura longitudinal dividido por 2. Eu acredito que eu já tenha explicado esse detalhe aqui para vocês. Considerando o cobrimento de 3, um estribo de 5 milímetros e a armadura principal de ferro de 10 milímetros, que é 1 centímetro, eu vou chegar num cobrimento de um D' de 4, dividido pela altura, que é 60, eu vou achar 0,07, tá bom? Então 0,10, quem quiser já arredondar nesse sentido, 0,05, não tem muita diferença no final, no caso aqui. Então, agora feito isso, eu vou para as tabelas para determinar então a minha taxa mecânica de aço. Livro 3, os apêndices do livro 3 que eu já disponibilizei para vocês. E eu vou considerar então aqui, olha só, 1, 2, 3 camadas de ferro, tá bom? Para entrar aqui. Então, ó, 1, 2, 3 camadas. 3 camadas de ferro. O delta
0,05, poderia usar 0,010, isso aqui não vai dar uma diferença significativa. Meu valor do V aqui, ó, é 0,40, marco aqui 0,40, e meu valor do Mi é 0,04. Eu poderia fazer uma interpolação para ver. Eu arredondei aqui para 0, porque se eu arredondasse para 10, ia dar também uma taxa mecânica aqui, ó, de 0. Então não existe a necessidade aqui no caso de eu interpolar entre 0 e 0, tá bom? Então minha taxa mecânica aqui, ó, é 0. O que significa isso? Que a carga que eu estou aplicando no meu pilar é tão pequena em função da geometria, em função da disposição geométrica, da resistência do meu concreto tão pequena, que não precisaria de armadura. Sozinho o concreto resistiria aos esforços sendo solicitados. No entanto, todavia, a norma NBR 118, a nossa norma de concreto armado, ela determina que a gente utilize uma armadura mínima, certo? Uma armadura mínima. Essa armadura ela é em função de 0,15 do ND sobre o FYD ou 0,4% da área de concreto. 0,15 vezes nosso ND, que lembrando de colocar os coeficientes de ponderação aqui, dividido pelo FYD, que o meu FY é 50, dividir por 1,15, acho um valor de uma área de ácido necessária aqui mínima de 2,20, ou 0,4% da área de concreto, que é 15 por 60 aqui, vai dar 3,60 cm². Qual o maior dos dois? Esse aqui. Então, 3,60 é minha área que eu preciso ter no meu pilar, tá bom? Feita essa consideração aqui, eu vou, então, precisar quantas barras de 10? Uma barra de 10 tem 0,78. Quantas barras eu vou precisar chegar para dar 3,60? Basta dividir esse 3,60 pela 0,78, vai achar 4,61. Aí quer dizer, professor, que eu preciso de 5 barras aqui? Não, porque eu tenho que arredondar para números pares. Geralmente, a armadura do pilar ela tem que ser simétrica, tá bom? Então, para ser simétrica aqui nesse caso, é números pares. Então, 6 barras de 10. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 aqui e 3 embaixo, 2 camadas de ferro de 10, tá bom? Então, essa é a minha armadura. Gente, beleza até aqui, tranquilo? Acho que a maioria nesse roteiro aqui até eu deixei da última aula, beleza, para vocês. Beleza, então vamos olha só, o dimensionamento, gente, não adianta eu entregar só aquilo para o meu cliente, eu preciso detalhar. Então, além da armadura longitudinal, na aula sobre pilares intermediários, eu detalho tudo isso. Só que eu sei que a maioria não assiste, eu deixo para depois, ou depois vai dizer que eu não ensinei. Vou passar de novo aqui, ó, o diâmetro do estribo. O diâmetro do estribo deve considerar um ferro de 5 ou 1/4, tá bom? Da armadura longitudinal. O ferro longitudinal é 10, dividido para 4 seria 2,5 milímetros. Então eu vou adotar aqui, ó, o maior, que é o ferro de 5. Então meu estribo seria ferro de 5. O espaçamento do estribo, ele considera 20 centímetros. O menor lado aqui no caso é 15 centímetros do meu pilar, ou 12 vezes a armadura longitudinal. Quem é a minha armadura longitudinal? 1 centímetro, que é o ferro de 10, 12 centímetros. Desses valores eu tenho que adotar o menor. Então, meu estribo tem que ser ferro de 5 espaçado a cada 12. Então, olha só, tanto o lado quanto a armadura longitudinal que eu escolho influencia. Então, imagina que tu está na obra e tu vê ferro de 10. Tu vê ferro de 10, o máximo que o estribo vai permitir é 12 centímetros. Aí tu vai olhar na obra, um palmo médio nosso tem 20 centímetros. Tu olhando na obra, já tem 20 centímetros ali. Por quê? Muitos calculistas não fazem essa verificação
e já adota 20 de forma imediata. Está errado, porque eu tenho que considerar a menor dimensão e a armadura longitudinal, tá bom? Então, é só um adendo aqui sobre o detalhamento, principalmente em campo, a gente vê muito esse erro. Então, beleza, vamos detalhar o comprimento aqui. Tá aqui meu estribo, esse ferro mais fininho. Vou destacar aqui, lembrando que meu comprimento para o ambiente de agressividade 2, ele é de 3 centímetros por pilar. Então, eu tenho 60. Tiro o comprimento em cima, tiro o comprimento de 3 embaixo, fica 54. O pilar tem 15. Tiro o comprimento de um lado, tiro o comprimento do outro, sobra 9. Então, tiro 6 de um lado, 6 de um lado, 6 do outro lado. Então, o gancho aqui, gente, esse gancho aqui, ele se chama ΔL. Esse ΔL, ele é em função, tá bom? É em função do diâmetro da minha barra. Para ferro de 5, eu preciso de um gancho aqui de 7 centímetros de um lado e 7 centímetros do outro, tá bom? Esse é o gancho. Na prática, como eu já comentei para vocês, os armadores têm o costume de deixar 5, principalmente os armadores mais velhos, porque a norma inicialmente ela era 5, só que vai atualizando, esses valores podem mudar, então geralmente a gente observa isso. Então, para mim calcular esse comprimento, eu vou considerar 2 vezes o lado A, 2 vezes o lado B, mais o ΔC. Esse ΔC, ele considera essa curvatura aqui, ó, do ferro. O ferro, ele não dobra 90 graus assim, certo? Ele vai dobrar sempre num certo raio. E esse certo raio que ele faz, ele não gastar esse ferro aqui. Então, esse ΔC aqui, ele é nesse sentido aqui, já considerando esse raio e esse L aqui, certo? ΔL. Então, substituir 9, 54 e o 10 aqui, o meu estribo tem que ter 136 centímetros. Então, o armador já sabe ali que cada estribo, ele vai pegando ferro de 5 e vai cortando a cada 136 centímetros. Feita essa observação, então, estribo, ferro de 5 a cada 12 com 136 centímetros de comprimento. Beleza. Além disso, gente, a norma, ela estabelece os estribos suplementares, tá bom? Os famosos ganchos. A gente vê muito gancho, principalmente nos pilares mais esbeltos. Então, sempre que houver a possibilidade de flambagem das barras das armaduras, é necessário tomar essa precaução. O que acontece? Essas armaduras que estão no canto aqui, elas já estão contidas, tá bom? Elas estão contidas pelo estribo. Só que essas armaduras que elas ficam aqui ou em outras posições, certo? Afastada do canto, elas tendem a flambar. Então, por conta disso, a norma estabelece o seguinte: em estribos poligonais, para que garanta contra a flambagem, eu preciso verificar a distância em relação aos cantos, sendo permitido 20 vezes a armadura longitudinal. Então, se ele estiver afastado daqui do canto até 20 vezes a armadura longitudinal, não precisa de gancho, tá bom? Se ele tiver mais do que isso, precisa. Então, seria quantas vezes esse 20 aqui? 20 vezes o ferro de 0,5, então vai dar 10 centímetros. Então, até 10 centímetros eu não precisaria colocar o gancho. No entanto, se a gente fosse medir, eu já ensinei para vocês como medir as distâncias horizontais e verticais, dá 25 centímetros aqui. Se ele dá 25, então eu preciso colocar um gancho aqui, tá bom? Um gancho aqui nessa armadura que está bem no meio. Então, esse gancho, ele tem um raio de curvatura, que eu já expliquei para vocês. Esse raio é 1,5 vezes o diâmetro, pela norma estabelecida, vai dar 0,75. Então, o diâmetro dele, tá bom? O diâmetro dele aqui
ele vai ter 1,5 centímetros. Então, mesmo que vai passar um ferro de 10 aqui no meio, eu só vou conseguir fazer da maneira mais fechada que eu conseguir, ele vai ficar com 1,5 cm. Então, aqui tem 1,5 cm e aqui em cima também. O gancho dele aqui, certo? Essa dobra aqui é 7 centímetros e aqui a distância de uma ponta para outra, tá bom? A gente já viu que é 9. Aí o que eu faço? Eu vou somar cada pedacinho desse. 7 mais 9 mais 7 mais esse perímetro aqui, tá bom? Perímetro da semicircunferência aqui mais semicircunferência aqui. Vai dar 27,72. Arredonda para 28, tá bom? Então, o gancho tem que ter 28 centímetros com esse detalhamento. Então, no caso, meu gancho vai ser um gancho, tá bom? De ferro de 5 a cada 12 com 28 centímetros. Então, essa é a minha outra armadura que eu preciso ter. Beleza, gente, o que a gente calculou aqui? Calculou a armadura longitudinal, 4 ferros de 10. A armadura transversal, ferro de 5 a cada 12 com 136, que é o nosso estribo. E o estribo suplementar para evitar a flambagem da barra que está aqui no meio também. Beleza, posso entregar isso para o meu cliente? Não. O projeto é o detalhamento. Então é isso que eu quero de vocês. Eu quero detalhamento, tá bom? Chega aqui é o básico, mas vocês precisam entender o detalhamento. Então, esse daqui eu vou colocar em detalhamento para vocês. Lá no vídeo também sobre pilares intermediários eu explico o detalhamento. Então tá aqui, ó. Esse meu desenho com 6 barras, certo? E eu aponto a vista A e a vista B para o meu armador, meu engenheiro que for executar, saber. Quando eu pego o estribo, eu detalho aqui, ó, 9, 54, 7 e digo o número da barra que ele corresponde na planta. Como calcular? Vou chamar ele de 1 aqui, primeiro ferro. Então, eu vou ter 28 estribos de ferro de 5 a cada 12 com 136. Professor, como o senhor sabe que tem 28? Eu peguei o 320 lá e dividi pelo espaçamento, que é 12, somei mais 1. É arredondo para mais 28 estribos. Como é 28 estribos aqui, também eu vou ter 28 estribos suplementar aqui, certo? Esse estribo suplementar, só que muda o comprimento conforme a gente detalhou. Beleza, então esse daqui seria os estribos. A armadura longitudinal em vista, tá bom? Quando a gente olha na vista aqui, a gente vai ver 3 barras. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3 barras. Quando eu olho na vista B, que é essa aqui, eu vejo apenas 2 barras. E além disso, eu sempre tenho que colocar do lado ou na frente, em algum lugar, longitudinalmente meu pilar com o detalhamento dessa armadura. Então, 320, que é a distância entre eixos, tá bom? Então, seria meu ferro 3, que aqui são 6 barras de ferro de 10, com 320 mais a emenda. Sempre eu já calculo a emenda. Quanto vai ser a emenda? Para ferro de 10, a emenda sem gancho, tá bom? Que no pilar não tem gancho, é 54 centímetros no mínimo. Existe tabela, abaco para isso, só digitar aí na internet e procurar. Emenda de barra, tabela de emenda, tá bom? E verificar. Então, esse é o detalhamento que eu preciso aqui, que eu preciso ter no mínimo, certo? Aqui, olha que a gente nem foi para o AutoCAD para detalhar, eu fiz tudo aqui no Office mesmo. Então, feitas essas considerações, opa, só arrumando aqui.
aqui, então. Só arrumei esse número aqui, que são 6 barras. Feitas essas considerações aqui, beleza, gente? Dúvidas aqui? Manda aí, André, manda aí, não deixa acumular não. Essas dúvidas. Bora compartilhando aqui que a dúvida de um pode ser a dúvida do colega. Pode falar, Lídia. Lídia, eu não sei, mas está cortando. Eu entendi que a dúvida é sobre o FCD, certo? É sobre o FCD. Cortou teu áudio, eu não consegui ouvir direito. Eu acho que é uma dúvida que a Valcíria me perguntou. O FCD uma vez. O FCD de só 0,8 vezes 2,5. Foi quando a gente usou o FCD de 1,42, foi essa a dúvida? Deixa eu colocar aqui para vocês, abrir o livro aqui. Olha só, eu acho que é sobre o FCD, né, Lídia? Confirma para mim a dúvida. O André falou também que tinha dúvida, estou esperando ele mandar a dúvida aqui. Só abrir o PDF aqui do livro. É assim, porque depende muito do autor, né? O autor que a gente está utilizando é o José Milton de Araújo. E essa tabela dele, ele usa aqui ó, o F, o sigma CD, que é 0,85 para flexão compressão. Tem autores, por exemplo, que ele usa FCD mesmo. Tem autores, porque as contas que eles já consideram é o FCD. Tem uma observação aqui, olha só também. O sigma CD, em função de 0,85 do FCD, eu mostrei para vocês lá em concreto 1. Isso para flexão normal, flexo compressão. Só que se a gente vir aqui em flexão oblíqua, vou chegar aqui na tabela de flexão oblíqua. Olha só, flexão oblíqua. O sigma CD, gente, ele vale lá da aula, acho que da aula retrasada que eu gravei, é 0,80, tá bom? 0,80 para flexão oblíqua, que é os pilares de canto. Pilares intermediários, que é a de contra em X, e pilares de borda, ele vai ser 0,85. Eu respondi tua dúvida, Lídia, o áudio cortou, não deu muito bem de entender. O FCD eu usei, deixa eu ver aqui.
Ah, verdade, verdade. É um erro mesmo, entendi. Entendi, foi um erro. Tá com erro aqui de digitação mesmo. Bem, bem observado, passou batido. Agora entendi. Bem no V. Isso, bem aqui, entendi tua dúvida. Sempre é o sigma CD mesmo, tá aqui no livro. Eu passou batido. O V, né, sempre é o sigma CD. Só que independente de qual tipo de flexão o V é o sigma CD. E eu passou batido aqui para poder colocar aqui, ó, um 0,85 aqui. É verdade, tem um erro aqui. É isso mesmo, bem observado. Ia dar um V, né, de 0,47. Então tem um errinho aqui, mas no final não significa muito porque vai dar a taxa mínima. Mas de fato aqui foi um erro mesmo. Displicência. Eu vou corrigir aqui e mando para vocês já corrigido. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Quando é online, a gente passa algumas coisas, passa batida, né? Teve gente que viu da última aula, eu estava fazendo um cálculo de Pilates 20 por 60 e chegou no final, eu detalhei 20 por 40. Chegou lá no final, eu utilizei taxa mínima para 20 por 40 e não era 40. Era 60, porque quando eu pego aqui, vou editando, passa batido alguns errinhos desses, inclusive esse que a gente apontou, beleza? Gente, como a ideia era essa, entender o efeito de segunda ordem, inclusive calculei aqui mesmo ele não sendo necessário considerar, e calcular também o detalhamento da armadura longitudinal e da armadura transversal. Inclusive, se ele precisar de estribo suplementar aqui, beleza? Então, para o exercício, o que vai acontecer? Eu vou pedir para vocês para dimensionar o pilar de canto. Pilar de canto é o mesmo roteiro de cálculo. Vou precisar considerar o momento gerado nessa direção e o momento gerado na direção Y, e vou comparar com os momentos mínimo na direção X e na direção Y, e calcular um momento de projeto, tá bom? Vai ter um momento na direção X e um momento na direção Y, e calcular um momento de projeto nas duas direções, tá bom? Nas duas direções, direção X e direção Y. Esse mesmo cálculo que eu fiz numa direção, porque era pela de borda, vai ter que fazer nas duas direções. E para fazer o dimensionamento e o detalhamento dessas armaduras. Para isso eu vou considerar uma carga de 1000 kN e é flexo com pressão oblíqua, tá bom? Então vai precisar achar o Mi X e o Mi Y, tá bom? Então basicamente vai fazer o que eu pedi para vocês e vai fazer esse dimensionamento. Dúvidas aqui?